Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma catequese, a nona catequese sobre, de fato, é a catequese, mas é dentro da doutrina cristã, né? Vamos para a nossa preparação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem for entrando, vai acionando sobre o som. O som está bom. Está chegando aí o som. Então, essa catequese é sobre o respeito à igreja. E dentro daquela pedagogia de perguntas e respostas. Como devemos portar-nos na igreja? Na igreja devemos portar-nos com grande respeito, porque é a casa de Deus, a casa de oração. Que maravilha! Vejam como se manifesta o respeito, não é? Primeiro, eu ir para a igreja e ter uma postura idônea. Primeiro, pela vestimenta, não é? Não se vai para a igreja como vai para um lazer, como vai para uma praia, como vai para uma festa, não é? Vai para a igreja como uma pessoa idônea. Primeiro, porque ela é a casa de Deus. Segundo, é a casa de oração. Lá, na oração em forma de culto, na oração em forma de liturgia. Sobretudo, se for a Santa Missa, saímos do cronos, do nosso templo, e entramos no Kairos, no templo de Deus. A igreja é a casa de Deus. Olha que maravilha! Ela é a porta do céu. É consagrada ou benta com grande solenidade pelo bispo. Ai de quem profana o templo de Deus. Certos pecados graves cometidos na igreja, por exemplo, um homicídio, não é? Profano a igreja e até que não for, atenção, reconciliada, não se pode realizar mais nela as funções religiosas. Deve-se à igreja todo respeito. E como se faz essa reconciliação? Fazendo um ato de reparação, ou seja, uma liturgia de reparação, que é um sacramental. A igreja, ela é consagrada na sua estrutura física, viu? Na sua arquitetura, na sua arte sacra. Quando Salomão mandou construir o templo, exigiu tanto respeito que, apesar dos longos e tensos trabalhos, nunca se ouviu um ruído de martelo ou de outro instrumento. O templo surgiu rico e magnífico. Internamente era todo coberto de ouro. Até os gonzos das portas eram de ouro. Que maravilha, não é? E aqui já me reporta esse respeito a atitude de Jesus no Templo de Jerusalém. Veja, no espaço que era permitido por lei, né? A lei do Sinédrio, a Torá, que era o primeiro átrio ali, ou o primeiro pórtico, que era permitido vender, comercializar. Jesus, certa feita,
naquela semana da paixão, ele entra no templo de Jerusalém, faz um chicote e expulsa os vendilhões, os ladrões. E quando pergunta qual a autoridade que ele tem para fazer isso, não é? Ele fundamenta com o Antigo Testamento, com a passagem que diz do profeta Isaías, de Ezequiel, não é? E de Oséias. O zelo por tua casa me consumirá, me devorará. Que zelo santo, não é? Que zelo fecundo. Nós devíamos também, como os discípulos do Senhor Jesus, imitá-lo também nesse zelo, nesse respeito. Não apenas pela vestimenta, mas a nossa postura ao entrar, não é? No templo. Qualquer templo católico, não é? Igreja consagrada, tá certo? Com respeito. E a maior forma de respeito é o nosso silêncio, porque ali nós estamos diante do tremendo, diante do Altíssimo. O silêncio fecundo, se for a missa, em preparação à Santa Missa. Ao chegar aqui em Siriaém, não é? Eu implantei o terço antes da missa. É uma forma de se preparar em oração, pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora. E uma forma também colateral de evitar o converseiro, né? A propaganda, de colocar, veja, as notícias em dias com a comadre, com o compadre, forma mais autêntica. Maria Lúcia Colotedi, não é? É dos Estados Unidos, é? Vamos lá. Se os céus não podem conter o nosso Deus, escrevia Salomão, como edificarei eu uma casa digna dele? Foi a pergunta que ele fez para poder construir o templo, não é? Vamos lá. Tanto agradou a Deus a obra de Salomão, que no dia da dedicação mandou um fogo do céu que consumiu os holocaustos e as vítimas preparadas sobre o altar, e a majestade do Senhor encheu a casa. Foi o sinal magnífico de aprovação, de aceitação, e o que o Senhor gostou, mandando fogo do céu. Assim também, atenção, ele manda fogo do céu após 50 dias do holocausto, do sacrifício do seu filho, que nós chamamos de Pentecostes. Essa prática já existia no Antigo Testamento. Descer fogo do céu, não é? É Deus dizendo: meu filho bendito, minha filha bendita, os teus sacrifícios me agradam. As tuas renúncias me agradam. A tua mortificação chega ao meu coração. O teu sofrimento, não é? Me agrada, te purifica. Te purifica. Aguenta forte, porque eu gosto de ver os meus filhos, os meus soldados lutando, combatendo por minha causa. É maravilhoso, né? Guarde isso. Escreva isso, que você vai precisar no tempo da vulnerabilidade, no tempo da fragilidade. E não vai reclamar de Deus. Vai murmurar como Jó murmurou ontem. E murmurar é falar baixinho em voz submissa diante do sofrimento, da dor, das perdas, das perseguições. Mas não é reclamar. Reclamar é clamar a maldição 2 vezes. Veja, Jó, o fiel, o obediente, o justo, ele em voz submissa, eu dizia hoje na homilia, ele reza, ele roga a Deus diante da sua tragédia, da sua desgraça, das suas perdas. Vamos lá, avante! E então, diz a dedicação, não é?
que encheu a glória de Deus. E ele diz assim: todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor, prostravam-se por terra para adorá-lo. Deus, naquela ocasião, prometeu que ouviria todas as orações que se fizessem, veja, no templo, naquele templo. Não é? Por isso que é importante nós fazermos, não é, um templo que agrada a Deus. Atenção! Nós sermos um templo que agrada a Deus. Proclamava, gritava o santo apóstolo Paulo: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? É para estarmos ornados por dentro. Lembre que no interior, Salomão revestiu o templo de ouro, todas as paredes, até os gonzos, né? Os símbolos das portas eram de ouro. E nós, enquanto templo de Deus, temos que ser ornados por dentro com o ouro das virtudes, com o ouro dos dons, com o ouro dos carismas. Vejam, as virtudes que agradam a Deus. E são elas que fazem os santos. Os santos cresceram nas 11 virtudes e deram prova aqui entre nós de santidade, de uma vida ajustada, de uma vida estreita, de uma vida, veja, equilibrada, de uma vida formada em Deus. Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, não é? Antecipei, e viu que nele vendiam e compravam, derrubou as bancas, soltou os animais e expulsou os vendilhões. A minha casa é casa de oração, disse, e vós tendes feito dela um covil de ladrões. Mateus, capítulo 11, versículo 17. A igreja é casa de oração, não se vai à igreja para ver a vida dos outros, para ver os modelitos das pessoas. Não se vai para a igreja para brincar, não se vai para a igreja para curiar, não. Se vai na igreja, deve-se entrar com modéstia e recolhimento. Toma-se água benta, faz o sinal da cruz, ajoelha-se diante do Santíssimo e depois reza-se. Olha aí as atitudes, não é? Aquela pia de água benta à porta da igreja, eu coloco os dedos, faço a minha peregrinação, porque eu venho do profano, estou entrando no sagrado, e eu peço permissão para entrar na terra santa. Lembremos que o Senhor Jesus disse a Moisés, de dentro da sarça ardente: tira tuas sandálias dos pés, porque a terra, o lugar que estás, é santo. E assim também, quando nós entramos na igreja, o lugar é santo, consagrado a Deus, pertence a Deus. Eu peço permissão a um outro que não sou eu. É santíssimo, é perfeitíssimo, é puríssimo, é o Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, é o Senhor da minha vida, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Eu peço. Veja, aí a minha atitude é de me ajoelhar diante do Santíssimo. O dono da casa está presente fisicamente. Atenção, católicos! Quem está, não é o que está, quem está no sacrário está vivo, ressuscitado, fisicamente presente, é uma pessoa que eu devo conversar como filho, não como mendigo, não como um pobre, não como um filho abortivo, adotado,
mas como filho no relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. E eu me relaciono na consciência que eu estou correspondendo ao seu amor, à sua graça. Tua graça me basta para ir além. Olha, foi o que ele disse. Muitas vezes nós reclamamos: Senhor, me tira isso, Senhor, me tira aquilo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Paulo também caiu nessa leseira de pedir: Senhor, tira esse espinho da carne. O Senhor disse o quê? A minha graça te basta. E foi nesta graça, por esta graça, que ele, veja, cumpre a sua missão e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça foi-me dada. E não apenas a mim, mas todos aqueles que combaterem o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Amém? Vamos ver agora. Rezar com devoção a Salve Rainha. E vamos ver aqui uma história que fala da Salve Rainha. Narra a tradição que os frades cistercienses dormiam em suas celas, quando no silêncio da noite um deles, São Bernardo, ouviu uma longínqua melodia. Percebeu que aquela música vinha da capela. Levantou-se e, pé ante pé, para não perturbar os que dormiam, foi à igreja para ver o que aí estava acontecendo. Que visão celestial! A Santíssima Virgem estava sentada sobre um trono de luz junto do altar. De um e de outro lado havia 2 anjos. Um segurava o turíbulo de ouro e o outro colocava o incenso. Enquanto isso, vozes suavíssimas cantavam um hino a Maria. Era um hino novo, todo suavidade e paz. Era Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, cantado pelos anjos. Que coisa extraordinária, né? Eu pediria a morte. Me leve logo, meu Pai. São Bernardo, que desde criança amava ternamente Maria, percebeu, mudo ante o estandarte e a encantadora cena, procurou compreender e lembrar todas as palavras. Apenas a visão desapareceu, voltou à cela e escreveu a bela oração que aprendera. Ouvia ao Papa, aliás, enviou-a ao Papa Eugênio, o qual a aprovou e inseriu nas orações da igreja. Depois da Ave Maria, a Salve Rainha é a oração que mais agrada a Nossa Senhora e que mais nos conforta. Essa é a história da Salve Rainha, você sabia? Né? É encantadora. Não foi uma visão, né? Ele teve de fato. Nossa Senhora veio e despertou. É interessante que nenhum outro confrade dele despertou, mas ele foi despertado por Nossa Senhora e foi levado à capela. E lá ele teve, né, aquela visão extraordinária. Não é? Só uma experiência, depois eu vou contar outra, que tem aqui outra história. Só uma experiência de hoje, viu? Eu voltando da missão de Caruaru, rezei, que são 2 horas, 2 horas e meia de viagem, rezei o rosário, não é? Que aqui nós chamamos dos 4 grandes mistérios. Os mistérios das alegrias, os mistérios das dores,
os mistérios das glórias, os mistérios das luzes. E depois veio no meu coração, e continuar rezando agora sem contemplar os mistérios, não é? O meu santo anjo da guarda, veja, e rezar os mistérios por todas as pessoas que nesses dias tinham me pedido oração, as famílias, as histórias que eu ouvira, as situações, os casos impossíveis para aquelas pessoas, e veio assim no meu coração. Continua rezando os mistérios, mas em cada mistério termina com a Salve Rainha. E eu rezava o Pai Nosso, rezava as 10 Ave Maria, o Glória ao Pai, não é? Ó meu Jesus, livrai-me do fogo do inferno, que foi o anjo que ensinou, e terminava com a Salve Rainha. E vi que essa forma espontânea de interceder por todos aqueles que nos pedem oração é uma forma poderosa de intercessão. Atenção, intercessores. Não precisa fazer muitos maravilhismos com as nossas orações espontâneas, apresentando as pessoas, né? Atenção aqui. Eu não precisaria nem ouvir as histórias das pessoas para interceder. É um parênteses que eu estou abrindo, viu? Já estamos 21 minutos. É um parênteses que eu estou abrindo aqui para interceder. Por quê? Porque eu não rezo para ninguém, eu rezo para Deus. E atenção, Deus não tem os meus limites. Deus conhece. Cada pessoa que eu apresento já é filho dele, já é filha dele. Ele conhece mais do que eu. Ele sabe a raiz, ele sabe a causa. Não precisa. E às vezes, intercessores, nós podemos cair na curiosidade. E a curiosidade nos leva à fofoca, nos leva a pré-julgamento, que nós somos limitados, somos humanos, somos condicionados. E cada história, não é? Pode, veja, eu tenho um ministério de intercessão, mas eu posso pecar por aquele ministério. Quando eu fico aceso, quando eu fico motivado para saber das histórias das pessoas. Não é? Não preciso saber das histórias. Uma outra coisa que eu percebo na intercessão, que para mim está errado, viu? Não é apenas desnecessário, mas está errado, é que nas minhas orações espontâneas, eu escuto a história da pessoa e eu vou contar para Jesus no sacrário. Eu vou contar para Jesus nas minhas orações espontâneas. Senhor, olha para fulano, porque ela está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Veja. Eu estou tornando o meu Senhor, estou tornando Deus curioso como eu sou. E outra coisa, limitado. Que eu preciso contar toda a história para depois fazer o pedido. Não. Meu santo anjo da guarda me colocou no coração hoje. Não é? Rezei, cumpri as minhas obrigações da devoção e coloquei no colo da mãe de Nossa Senhora. Interessante que vocês sabem que eu não leio antes, não é? Eu simplesmente tenho aqui o livro, o texto, eu vou lendo e vou refletindo com vocês. Não sabia dessa história. E agora foi confirmado e o anjo disse, conta o testemunho. Colocou, não é? E eu coloquei. Eu dizia, tu sabes, mães, o quanto eu sou necessitado, e talvez seja o mais necessitado de todos os pobres mortais, de todos os miseráveis. Mas eu coloco essas orações, veja, no teu capital de graças, e que tu possas destinar nas causas mais urgentes e mais necessitadas.
desses vossos filhos e filhas, que vós sabeis e eu não sei. Veja, confiança total em quem e para quem eu rezo, que é para Deus, para Jesus, ao Divino Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria. Avante! Valeu essa partilha. São Vicente de Paulo, enquanto fora prisioneiro dos turcos, entre os sofrimentos e as fadigas do exílio, encontrava conforto cantando a salve rainha. Mas um santo, veja, repetia aquelas notas com tanto ardor e expressão que a senhora da família onde estava, embora muçulmana, não se cansava de ouvi-lo, e dizia ao marido que havia renegado a religião cristã para entregar-se a uma vida mais livre: como pudeste renegar a uma religião que tem orações tão lindas? Não é? É para nós também. Como podemos renegar a nossa religião que tem orações tão lindas? Eu sonho em fazer uma formação, não é, somente com essas orações populares. E se quisermos pensar assim, não é? Porque nestes 2 dias que eu dei formação lá em Caruaru sobre demoniologia, a pergunta que era recorrente: padre, que oração eu faço para essa situação? Que oração eu faço para essa contaminação? Que oração que eu faço para a quebra de maldição? Que oração que eu faço para a cura, para a libertação? Meu irmão, minha irmã, é preciso a gente desligar o automático, veja, descontaminizar já o nosso processo de customização e ouvir a oração que a gente faz formulada. A começar, veja, pela Ave Maria. Compreender o conteúdo teológico que tem na Ave Maria e Santa Maria. Compreender, estudar a oração do Pai Nosso. Quantos pedidos tem a oração do Pai Nosso? Não é? O que pede para nós? Como Jesus nos ensinou? Veja. Depois, a Salve Rainha, não é? Que é uma síntese das Sagradas Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. Veja. O tempo todo eu estou rezando com a Bíblia, com o conteúdo da Bíblia, não é? Só não estou com o livro lendo e não sei. E ainda fico com peso de consciência porque eu não estou lendo a Bíblia. Sim, é para ler a Bíblia todos os dias. Ao menos 5 minutinhos, eu aconselho. Tá certo? Mas as orações da igreja aprovada eclesiasticamente, já tem todo o conteúdo ali teológico e bíblico fundamentado. O nosso credo, os 2 símbolos, o apostólico e o niceno constantinopolitano, nos 12 artigos, veja que é o nosso catecismo, não é? O nosso catecismo ali, os conteúdos. O Santo Anjo do Senhor. Eu estou pegando as orações dos cristãos, viu? As mais populares. Nessa oração do Santo Anjo do Senhor, já tem a missão do anjo, a função do anjo. Veja, Santo Anjo do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é criatura, é servo do Senhor. Ele é o quê? Ele é o meu zeloso guardador. Ele zela por mim, ele me guarda.
Veja, que assim me deu a piedade divina. Quem é a piedade divina? Veja, é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, que teve piedade de mim e me deu um tão grande auxiliar. Sempre me rege, olha, reger, me guarda, ilumina, o anjo da guarda ilumina, me guia, amém. Já tem um conteúdo aí, todo teológico, e a função dele. Aí a gente reza e parece que não entende o que reza, não está consciente de que reza, aí compra 1000 livros para entender o que é o santo anjo da guarda. Já tem na oração, nessa oração simples. Isso é você parar e meditar. Escreva, não é? Destrinche a oração. E você vai entender todo o conteúdo, aquilo que você está pedindo, rezando, vai se apaixonar e vai ver que não falta nada. E eu vou entender que as minhas orações, veja, eu tenho necessidade de conversar espontaneamente? Tenho. Mas eu vou entender que as minhas orações são pobres demais. E aí eu estou confiando na igreja. Respeitar a igreja. Estou confiando na igreja. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Tem esse sentido também de eu confiar na igreja, até nas orações. Ah, mas são orações formuladas, não são as minhas orações. Cuidado nessa forma protestante de rezar. Cuidado. E pode cair na vaidade humana, no orgulho humano. Orgulho humano. Não é? A necessidade de estar falando para Deus. Tem gente, pelo amor de Deus, que vai fazer uma oração espontânea. Eu fico ouvindo, eu não sei se é oração ou é um discurso. Faz um discurso e depois termina com um amém. Eu fico perguntando, isso é oração ou é discurso? Né? Ele está discursando aqui, não está? Agradecendo a um, agradecendo a outro, tudinho, e depois diz amém. Não, isso não é oração, não. Oração é falar com Deus, não com os homens. Oração é o homem que fala com Deus. Falar com homem a homem, isso é conversação, é diálogo. Oração é falar com Deus. Eu posso falar com Deus nas orações formuladas viva voz. Posso falar com Deus no silêncio do meu pensamento, do meu sentimento, do meu coração. Eu posso falar com Deus na minha meditação. Eu posso falar com Deus na minha contemplação. Amém? O marido refletiu, libertou da escravidão São Vicente, depois se converteu com sua esposa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Tá certo? Vou terminar essa live com 33 minutos e vou começar uma segunda live, ainda está cedo. E na próxima catequese, a 10ª, venho com Jesus Cristo, com a pergunta: quem é Jesus Cristo? É a pergunta que Marco faz. Escreve todo o seu livro com essa pergunta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho, viu?